Olá, sejam todos bem-vindos ao Portal NEP, né? É um prazer recebê-los para mais um seminário de formação em psicanálise. Meu nome é professor Sérgio Costa, eu sou presidente e fundador do NEP, tenho 40 anos de trabalho nessa área, integrante da Associação Latino-Americana de Psicanálise, com diversos livros publicados. O mais recente é Psicanálise e Filosofia. Meu livro está nas lojas virtuais e físicas. Recomendo, quem quiser adquiri-lo, ou pode adquiri-lo diretamente comigo. Hoje nós vamos refletir sobre um tema relevante para a clínica psicanalítica, né? Para a compreensão do sofrimento humano, clivagem, linguagem, simbolização, do verbo ao sintoma, da palavra ao ato, do objeto ao vazio. Ao longo desse seminário, estudaremos como linguagem participa da construção da realidade psíquica. Eu vou ensinar a vocês como se forma um pensamento, não é? E como esse pensamento ele nos dá uma visão dessa linguagem psíquica de uma forma real ou de uma realidade idealizada, né? Como ocorre o processo de simbolização de maneira que a clivagem interfere na capacidade do sujeito de transformar a experiência emocionais em pensamentos. Então, quando as pessoas passam por sofrimento, grandes dores psíquicas, aquilo vira um pensamento. E, em casos mais graves, cria-se até uma somatização, não é? A pessoa somatiza, né? Vamos compreender porque algumas pessoas conseguem nomear seus afetos, construir narrativas sobre suas experiências e elaborar seus conflitos, enquanto outras permanecem aprisionadas em estados emocionais difusos, sem conseguir ligar afetos à palavra e aos objetos que lhe causam esse sofrimento. Falaremos sobre clivagem, representação da palavra, representação das coisas, objetos internos, transferência, mecanismo de defesa, empobrecimento da linguagem, dissociação do sofrimento psíquico. Muitas vezes, quando a dor é muito forte, a pessoa ela entra num estado de dissociação, ela não dá conta de tanto sofrimento e ela acaba ficando dissociada, né? Perdendo o foco e a realidade, trazendo grandes transtornos emocionais para ela. Também discutiremos o papel da clínica psicanalítica, né, na reconstrução entre vínculos, afetos e linguagem, ajudando o sujeito a recuperar a sua capacidade de pensar, significar, nomear, compreender sua própria história. Porque muitas vezes o sofrimento não desaparece, ele apenas perde suas palavras. E enquanto a palavra desaparece, o sintoma toma lugar, não é? Eu gosto muito de brincar com as palavras, né? Então, se a gente dividir em sílaba a palavra sintoma, né? Sintoma, não é? Ou seja, eu vou te dar aquilo que você me nutriu durante anos, né? Aí nós estamos falando de famílias altamente conturbadas, de educação agressivas, explosivas, né? Muito bem, então vamos começar o nosso seminário. Então, mais uma vez, o sujeito entre o verbo e o sintoma, linguagem, clivagem
e constituição psíquica, da vigilância extrema à regulação interna do sujeito. Lembrando vocês que todo o nosso material ele é protegido pelo SBN, tá? Temos aqui o código de barra, a matrícula do nosso material, porque também vocês entrando em contato comigo ou deixar o meu e-mail, vocês podem receber esse material didático. Combinado? Muito bem. Na clínica, trabalhar linguagem é ajudar o sujeito a construir frases inteiras sobre si mesmo, não apenas sentimentos soltos, mas enunciados com responsabilidade simbólica. Quem fala com verbo começa a existir de novo. Se a gente for pegar em vários locais, né, inclusive até nas escrituras sagradas, né, e primeiro veio o verbo, né? O verbo é o quê? O verbo é a ação. E quem promove essa ação? O sujeito. Uma vez que esse sujeito ele trabalha com o verbo, ele trabalha com o verbo intransitivo, a gente pode ver que as frases dele são curtas, diretas e tem várias impossibilidades. Eu vou trabalhar com vocês vários verbos que nós usamos como mecanismos e instrumentos na clínica para fazer com que esse sujeito comece a trabalhar com verbos transitivos direto e não mais com os verbos intransitivos. Mecanismos de defesas mais persistentes, inibição da fala, o sujeito sente, mas não fala, o afeto fica preso no corpo, somatização, eu ainda há pouco falei com vocês, evitamento simbólico da fala de tudo, menos de si. Usa a fala para proteger da verdade emocional. Fragmentação linguística, discursos desconexos, soltos, associativos, frases sem sujeito, foi ruim, aconteceu, doeu, sem quem, onde ou porquê. Esse mecanismo simboliza uma desestruturação entre afeto, linguagem, aonde o verbo não conduz mais o sujeito e o discurso se torna eco na comunicação. Então, vocês estão vendo assim o tanto que nós vamos trabalhar essas questões da clivagem, da linguagem, da simbolização dentro da psicanálise, que gera todo esse sofrimento psíquico. Estratégia e possibilidade de transformação reduz o sujeito ao verbo, ajuda a transformar frases impessoais em enunciados com sujeito. Exemplo de foi horrível. Eu senti medo e ele gritou. Favorece o uso simbólico da linguagem. O verbo transitivo é aproximando o sujeito do objeto e desenvolve direção psíquica ao discurso. Trabalhar a nomeação afetiva. Desculpa. Quanto mais o sujeito nomeia, mais ele elabora a palavra. A palavra substitui o corpo com espaço de descarga, ou seja, mudando a linguagem muda o pensamento e o pensamento muda o comportamento, tá? E essa prática, trabalhando na clínica com a pessoa e vocês começando a entender como isso se dá, vocês vão ver que como é fácil e como é prazeroso trabalhar na psicanálise, ajudando aquele sujeito a ter uma nova realidade, uma nova
vida. A ética da responsabilidade. Toda interpretação produz efeito. Toda palavra produz efeito. Todo silêncio produz efeito. O mais profundo silêncio causa um efeito, não é isso? Quando a pessoa, nós estamos conversando com alguém, ou essa pessoa que a gente quer conversar, ela nos responde com silêncio, isso incomoda a maior parte das pessoas. Mas o que que aquela pessoa que está em silêncio, o que que ela quer dizer com aquele silêncio? Tem várias possibilidades, não é verdade? E aí é que nós vamos entender e trabalhar com esse sujeito, né? O sujeito não sabe que pode saber. Desde criança, a maioria dos pais na educação, eles, para manter o controle sobre os filhos, eles tornam aqueles filhos impossibilitados de compreensão. Isso aqui, você não é para você. Você não deve falar sobre isso. Você tem que colocar a língua para dentro da boca, engolir o choro. O homem não chora, e por aí vai. Menina, não senta com a perna aberta. O sujeito sabe que pode ser. É aí que nós vamos trabalhar com esse sujeito, não é? A função da psicanálise é, em primeiro lugar, emprestar o seu ego à moratória, ao analisando. E o que que é esse emprestar o ego à moratória? Quando o sujeito chega na nossa clínica, ele está machucado, angustiado, desesperado, a gente tem que fazer o hold, não é? A gente tem que fazer a maternagem, ajudá-lo a perceber, conhecer, pensar, discriminar, significar e nomear a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, o seu sofrimento. A clínica como ato humano. Antes de ser técnica, a clínica é um encontro de dois seres humanos, de duas almas, né? De duas psique, alma, psique traduzido para a língua portuguesa é alma, né? Antes de ser método, a clínica é a presença, o aconchego, a presença humana. E aqui cabe até falar, eu tenho notado, eu conversado e percebido que muita gente tem usado a inteligência artificial para ser o terapeuta, né, dele. Algumas pessoas me falam isso, tenho pesquisado. Agora, só que tem que ninguém substitui a, o calor humano, né? E eu vejo isso muito perigoso, mas é um tema que nós vamos falar mais à frente. A clínica como encontro entre dois mundos. Antes de ser técnica, a clínica é um encontro. Antes de ser método, a clínica é presença. Antes de ser interpretação, a clínica é respeito pela dor do outro, né? A ética nasce do encontro entre dois sujeitos diferentes. De um lado, o analista, de outro lado, o analisado. Duas histórias, duas culturas, duas gerações, duas formas de compreender a vida. O desafio técnico não é transformar o outro à imagem das nossas convicções, tá? A ética tem que estar presente aí, nesse momento. Combinado? Não é corrigir seus valores. A psicanálise não é isso. Não é importar nossas crenças ideológicas ou preferências. A função do analista é oferecer um espaço onde o sujeito possa descobrir quem é e não quem o analisando gostaria que ele fosse. Aqui eu quero até fazer uma abordagem mais profunda e ética. Eu estou vendo aí nas redes sociais uma discussão sobre técnicas e éticas, né?
E hoje está sendo muito propagado a psicanálise cristã, a psicanálise eh, humanista, psicanálise espiritual, espiritualista. A psicanálise ela não mistura. A psicanálise é a psicanálise. Se um sujeito que confessa uma fé cristã, por exemplo, evangélica, seja lá de qual denominação, ele trouxesse material psíquico para dentro da nossa clínica, nós vamos ter que analisar aquilo e aonde aquilo interfere, inclusive formando mecanismos de defesa para que ele possa continuar sofrendo, se sentindo culpado. Mas a verdadeira psicanálise, ela não induz a fé, não trabalha a fé, não, a gente não indica versículos, parábolas, tá? Isso aí não é psicanálise, tá? A verdadeira ética clínica começa quando o profissional reconhece seus próprios limites e compreender que escutar é diferente de conduzir, compreender é diferente de julgar e acompanhar é diferente de dirigir a vida do outro. Isso aqui gostaria de deixar bem claro para vocês, tá? Repetindo, vale a pena repetir, tá? Inclusive, vou até grifar aqui, tá? Então, repetindo, a verdadeira ética clínica começa quando o profissional reconhece seus próprios limites e compreende que o escutar é diferente do conduzir, compreender e diferente de julgar e acompanhar, e diferente de dirigir a vida do outro. O respeito à singularidade do sujeito é uma das mais altas expressões da ética na clínica. Tá? Repetindo, quem quiser ter o meu material, eu vou deixar na descrição da videoaula, o e-mail, por favor, entrar em contato que eu vou disponibilizar esse material didático. Combinado? A clínica torna-se verdadeiramente humana quando o encontro acontece sem dominação, sem imposição e sem pretensão de fabricar alguém segundo a nossa própria imagem. Ok? Isso é muito importante. Quando o sujeito deixa de falar de alguém e passa apenas a falar de um estado, né? Clivagem, linguagem de simbolização, do verbo ao sintoma, da palavra ao ato, do objeto ao vazio. Professor Sérgio Costa. Pergunta inicial. Por que algumas pessoas conseguem dizer eu estou com raiva da minha mãe, enquanto outras apenas estou mal? O que desapareceu nessa passagem? Começou a perceber aí como é que a psicanálise ela lida com a linguagem, com o tempo verbal, com o jeito que a pessoa se expressa. Ou seja, a maior parte dos transtornos mentais advém da impossibilidade de nomear aquela dor que está infeccionando a psique desse sujeito. A linguagem nunca é apenas linguagem. Na psicanálise, falar não é apenas comunicar. Falar é organizar a mente. Quem sabe falar do seu estado mental, das suas angústias, da sua dor, ele sabe organizar pensamento, a mente e aquilo se dissolve com mais facilidade. Falar é organizar a mente, falar é estruturar a experiência. Minha mãe me fez sofrer várias vezes, me humilhou várias vezes. Minha mãe não gostava de mim. Exemplo, falar é criar sentido. Freud
e a representação. Freud propõe que o psiquismo funciona através de representações. Representação de uma coisa, representação de palavra, afeto. Quando essa parte permanece ligada, o sujeito consegue pensar, não é? O que é simbolizar? Simbolizar é transformar experiência em pensamento, transformar emoções em palavras. Hoje eu levantei angustiado, sentindo falta da minha mãe que faleceu, não é? Transformar dor em narrativa. Passei por vários sofrimentos durante um período longo da minha infância, onde eu estava adoecido, mas com toda a dor que eu vivi, minha mãe e meu pai sempre me ampararam, sempre estiveram do meu lado. Transformar sentimentos em significados. Por que que eu não dou certo em nenhum relacionamento? Por que eu tenho tanta dificuldade em permanecer num determinado emprego, local de trabalho, continuar com amizades, né? Exemplo simples: a criança cai, chora. A mãe pergunta: o que aconteceu? A criança responde: eu caí e machuquei meu joelho. A experiência ganhou significado. E aí ela vê que ela tem que mudar o, o comportamento dela de sair correndo de qualquer jeito, prestar atenção como anda para não cair. É aí que começa a formação do significado e objetivo de saber viver, saber se comportar perante as várias possibilidades de sofrimento que a vida pode nos dar. Inclusive, eu tenho uma frase que eu gosto muito: a vida tudo nos dá, a vida tudo nos tira. O grande segredo é dizer sim a essas impossibilidades. Quando a simbolização falha, nem toda experiência consegue ser pensada, nem toda dor consegue ser nomeada, nem toda angústia encontra palavras. Algumas experiências permanecem sem representação e as pessoas sofrem sem saber o porquê estão sofrendo. Apenas entram em estado de agonia, de sofrimento emocional, de sofrimento mental, não é? O que é clivagem? Por enquanto, nós estamos fazendo algumas definições, não é isso? Então, agora nós vamos entender e aprender o que é linguagem, o que é clivagem. A clivagem é um mecanismo de defesa primitivo. O psiquismo separa experiências incompatíveis, o que não pode ser integrado e isolado. O eu divide para sobreviver. Ou seja, nesse exato momento, nós temos que entender que às vezes a criança ou até o adulto passou por uma dor tão grande que ele tira os afetos daquele fato que ocorreu, daquele objeto. Tá? Um exemplo é uma pessoa que está pilotando uma moto com alguém na garupa e ele se envolve num acidente, a pessoa cai e machuca. Aquilo pode trazer uma culpa para ele. Então, quando a pessoa tira o afeto daquele fato em si, de ver o colega que estava na garupa todo machucado no chão, se ele esquecer, ou se ele recalcar aquele fato, aquele acontecimento, ele volta a pilotar. Se ele tiver isso vívido na memória dele, provavelmente nunca mais ele conseguirá pilotar uma moto, tá? Porque não houve o afastamento dos sentimentos que nós
do fato. Então, isso é clivagem. Função da clivagem. A clivagem é proteger, evita desorganização. Ah, se eu tivesse feito a curva mais devagar, eu não teria caído, o meu amigo não teria morrido, não teria ficado tão desfigurado, machucado, né? Evita colapso emocional. É uma tentativa de preservação psíquica. Eu sou culpado por causar tantos danos ao meu conhecido. O preço da clivagem. O sofrimento não desaparece. A experiência não é elaborada, ela permanece ativa, fica aguardando um retorno. Então, vez ou outra, quando menos você espera, isso vem e te dá uma cutucada. Isso vai estar mexendo com você. O que pode ficar privado? Humilhação, abandono, rejeição, vergonha, desamparo, raiva intensa. Uma criança, um adolescente, até um próprio adulto que foi muito humilhado em determinado momento, aquilo fica recalcado e o afeto é tirado daquilo, até para ele sobreviver, porque se ele não der conta, ele entra em colapso e ele vai dar passagem ao ato, ele pode agredir, ele pode se tornar uma pessoa agressiva a qualquer inibição, né? O gatilho, como queiram, que faça com que esse recalcado venha à tona e ele possa ter uma descarga orgástica, né? Ele vai dar passagem ao ato, ele pode agredir fisicamente, ele pode bater, né? Então, aí nós temos, dentro disso que nós estamos falando, uma pessoa negligenciada, maltratada, abandonada, ela gera mecanismos de defesa, e esses mecanismos de defesa não deixam ele ter memória autobibliográfica, né? Então ele não vai lembrar e saber, olha, meu tio me humilhou, humilhou meu pai, humilhou minha mãe, tá? É isso que nós vamos trabalhar, fazer com que esse indivíduo elabore, vai ressignificar toda essa dor, o abandono. A criança que foi abandonada pelos pais ou pela mãe, não é? A rejeição. Tem mulheres que rejeitam a criança ou rejeitam a maternidade. Isso nós vamos explicar mais à frente, os três tipos de rejeição que uma mãe pode ter por uma criança ou pelo filho, ou pelo sentimento de mãe e sentimento que aquela criança não pertence a ela. Vergonha, ser exposto, ficar envergonhado, o desamparo, né? Desde criança se sentir desamparado, né? A raiva intensa, vontade de agressão, de se torna um rancor congelado. E esse momento de raiva em qualquer brisa que toque nele, né? De qualquer coisa que façam lembrar, né? Aquele fato em si, aquele recalque, a raiva brota nela, né? Ou seja, tem estímulos que ela que leva ela a um surto até psicótico, né? A clivagem não morre. Aquilo que não foi separado permanece vivo, permanece ativo, permanece produzindo efeitos, mesmo fora da consciência. Isso pode estar no inconsciente da pessoa. Atenção para algo importante. Aqui eu friso e chamo atenção. O que foi clivado sempre retorna, mas não retorna como lembrança do ato, do fato em si. Retorna como experiência emocional.
Então, quando uma pessoa sofre um estímulo visual, auditivo, olfativo ou palativo, ele pode trazer para fora aquilo que está sempre pressionando ele, está sempre infeccionando a alma dele, o inconsciente dele. O retorno do clivado. O sujeito não lembra, o sujeito não revive. As emoções reaparecem, o sofrimento reaparece, a cena reaparece. Nossa, que ódio que eu tenho daquele tio meu que humilhou meu pai, daquela mulher que agrediu a minha mãe. Quando o passado volta, uma crítica, uma rejeição, uma ausência, uma perda podem despertar feridas antigas. Todos vocês já passaram por isso, todo mundo já sentiu algo nesse sentido e sabe do que eu estou falando, não é verdade? O objeto interno. As pessoas importantes são internalizadas. Pai, mãe, cuidadores, professores, parceiros, não é? São pessoas que pertencem ao nosso círculo afetivo, convivência, e elas são introjetadas e se tornam objetos internos permanentes. O objeto vive dentro, o objeto interno continua atuando, influenciando, julgando, protegendo ou perseguindo. Cabe lembrar que Klein, quando cria a teoria dela do seio bom e do seio mau, seria isso, né? A criança, na fase da mãe, na fase oral, ela, ela na fase oral canibalística, né? Ela começa a crescer os dentinhos, ela começa a mastigar o bico da mamadeira ou o seio da mãe, ela está tentando incorporar dentro dela aquela vivência. Então, se uma mãe ansiosa que para aleitar sacode muita criança, o seio pode ressecar e ter fissuras. Aquele leite pode se misturar com traços de sangue, criando um gosto amargo, gosto diferente para a criança. E aquilo pode trazer para ela, por exemplo, mais à frente, se ela comer alguma coisa, trouxer lembrança daquilo, ela pode ter ânsia de vômito, né? Então, muitos estados de anorexia nervosa, que a pessoa passa a ter dificuldades gastronômicas de se alimentar, há uma possibilidade muito grande de ter vivido isso na fase oral. O objeto fala, nem sempre através de palavras, mas através de sentimentos, de culpa, vergonha, medo e rejeição. Então, sabe aquele olhar que às vezes o pai ou a mãe dá para aquela criança assim fulminante, com raiva, não é? Porque a criança fez alguma coisa indevida no local indevido e a mãe fulmina aquela criança com aquele olhar. Aquele objeto vai virar, pode se virar um objeto persecutório toda vez que o adulto fizer algo, mesmo que ele esteja sozinho, mas aquilo vai remeter ele àquele passado e à lembrança daquele olhar fulminante da mãe. Linguagem e estrutura psíquica. A forma como falamos revela como pensamos. São pessoas que gritam, gesticulam muito, esbravejam. É assim que ela vê a vida, é assim que ela vê as pessoas, e ela acha que é gesticulando, gritando, xingando palavrões que ela vai, dominar aquela situação e aquela conversa.
revela como pensamos, revela como organizamos nossa emoção, revela o nosso grau de simbolização, tá? E muitas vezes as pessoas que agem no impulso, né? Que, são supitadas, essas pessoas, elas demonstram claramente para a gente que elas são frágeis, elas não têm um limiar de tolerância a determinadas relações de conversas, de linguagem, né? Estrutura linguística integrada. Eu fiquei com raiva da minha mãe. Há sujeito, há verbo, há objetos, há significado. Então, é nisso que nós trabalhamos na nossa clínica, tá ok? O verbo transitivo. Eu odeio meu pai. Eu amo a minha filha. Eu temo o meu chefe. O afeto possui direção, possui destinatário, possui representação. Ou seja, todo remetente tende a achar um destinatário, mesmo que esse destinatário seja inconsciente. Nós temos que trabalhar com que o nosso analisando ele comece a usar o verbo na forma transitiva, tá? Assim, quando a gente escreve a carta para alguém, a gente escreve a carta, sela, coloca o nosso endereço, coloca o endereço para quem nós estamos destinando aquela carta e colocamos o nosso endereço, né? Tá? Ou seja, todo remetente tende a querer achar um destinatário. E quando ele não acha, ele, ele entra em estado de confusões mentais, de raiva, sem saber o porquê, né? E aí, uma outra frase que eu criei, eu gosto muito, é: o pior inferno é a incapacidade de pensar. Ou seja, quando eu não sei usar o verbo no tempo certo, não sei colocar a maior parte das minhas frases no transitivo, ou seja, no trânsito, transitando, eu vou ficar obtuso, com o pensamento fechado, obtuso, e a tendência maior é me sentir asfixiado por não saber falar aquilo que eu sinto e que eu quero. Um exemplo, quando às vezes a gente entra num debate ou numa discussão com quem a gente gosta, e aí a gente trava, dá vontade de falar umas coisas, mas a gente fica travado, não dá um nó aqui na garganta, não há uma falta de ar, não há uma tensão muscular muito grande. Ou seja, aqui, quem não sabe se comunicar, aquilo não se perde, aquilo volta para si próprio. O que isso significa? O sujeito sabe que sente, o que sente, por que, por quem sente e por quem sente, ou por que sente. É esse o trabalho que nós temos que fazer dentro da clínica e também com a gente mesmo, na aprendendo a fazer a autoanálise. A interpretação psíquica, afeto, representação, palavra, objeto. Todos permanecem conectados. Então, essa estrutura, ela tem que acontecer para que o indivíduo possa se sentir capaz de dissolver as suas angústias, as suas raivas, sem passar da passagem ao ato. E finalizando aqui hoje o nosso seminário, o verbo transitivo passa a funcionar quase como um identificador clínico de ligação entre afeto e representação, enquanto a fala
excessivamente impessoal pode sinalizar processos de defesa, clivagem, dissociação ou empobrecimento da simbolização. No próximo videoaula do nosso seminário, nós vamos dar continuidade a falar sobre clivagem, a falar sobre processos dissociativos, de sofrimento, transtorno mental, mecanismos de defesa. Vamos falar também de uma das coisas mais importantes na nossa clínica, e para quem quer aprender a trabalhar como terapeuta, a transferência, o processo transferencial, trans para transportar, para transladar, temos que ferir. Ferir no sentido de cutucar. É o que Freud chama de Reiz. Em alemão chama Reiz. Aquilo que lanceta, aquilo que me incomoda, aquilo que me irrita. Então, esse drag, essa pressão, essa união desse, desse recalque com a clivagem cria um elo de sofrimento. E é através da quebra desses mecanismos de defesa, incomodando, fazendo com que o sujeito elabore e pense que o Rice entra em ação. Rice. E há essa quebra, e aí o sujeito, nós vamos trabalhar para que eles possa ressignificar e elaborar a vida psíquica dele. Combinado? Aguardo vocês até o próximo encontro.